Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Sexta-feira, 21 de fevereiro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Bolsonaro cobra de Guedes crescimento mínimo de 2% neste ano. Caixa cria financiamento imobiliário com juros fixos. Câmara aprova a reforma da Previdência em São José dos Campos. Taubaté e São José dos Campos estão entre as 20 cidades do país com mais qualidade de vida. Jato da Embraer é o mais entregue do mundo. E porque hoje é sexta-feira especial de carnaval, tem o Foto da Semana com Lucas Lacais Ruiz e a Agenda Cultural com Gabi Barreto. Logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta sexta-feira. Disse desta sexta-feira porque é uma sexta-feira muito especial, uma sexta-feira de carnaval. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. E o nosso comentarista convidado, doutor Tarcísio Soares. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Glauco. Bom dia, Douglas. Bom dia. Tudo bem? Vamos às notícias. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a situação no Ceará é de guerra urbana e que, com a chegada de militares ao estado, o bicho vai pegar. Bolsonaro assinou o decreto autorizando o envio de tropas das Forças Armadas para reforçar a segurança pública no estado. O Ceará enfrenta uma crise na segurança em meio a um motim de policiais militares devido à insatisfação com a proposta de reajuste salarial. O Ceará registrou o período mais violento do ano entre 6 horas de quarta e 6 horas de quinta-feira. Foram 29 assassinatos no estado, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública. De 1º de janeiro a 18 de fevereiro deste ano, a média no Ceará foi de 6 homicídios por dia. A violência continua. Na madrugada de hoje, foram registrados pelo menos mais 2 assassinatos. Um adolescente de 16 anos foi surpreendido por cerca de 7 homens que estavam a bordo de várias motocicletas e foi morto a tiros. E tiroteio em uma praça que deixou uma pessoa morta e outra ferida. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, policiais amotinados realizam atos de vandalismo, furando pneus de veículos da Polícia Militar para tentar impedir o trabalho dos demais policiais militares. Indiscutivelmente, clima de guerra, né? Exatamente. Quando a polícia, né, que é o órgão aí que deveria controlar essas situações de segurança, está num tipo de greve, né, um motim, na verdade, é difícil a gente falar o que vai acontecer, né? Porque não tem lei. A polícia é quem aplica a lei. Quando não tem a lei, fica complicado descobrir o que vai acontecer. O resultado está aí. 29, Glauco, se não me engano? Exatamente. 29 mortes em 24 horas, mais de uma morte por hora, né? Então, o Estado está em uma situação de caos realmente, e agora a gente espera que com a chegada da Força Nacional, né, essa situação se tranquilize, que o governo consiga dialogar com os policiais para que essa situação de motim acabe logo, né? Porque quem paga o pato, como a gente fala, né, Glauco, é a população. Com a vida, no caso. Exatamente. Né? Doutor, é uma situação absolutamente atípica o que está acontecendo no Ceará. E já foi dito que é proibido isso, nós tivemos declaração de vários juristas, de várias autoridades também. Agora, consequências efetivas para que isso aconteça, 2 momentos. Em primeiro lugar, como o senhor vê toda essa situação, e já foi solicitado por alguns integrantes lá do motim dos ditos policiais militares do Ceará uma possibilidade de anistia.
com relação a isso, que está sendo muito mal vista. Como é que o senhor vê? Dois momentos. A situação e a punição se deve ser, como deve ser essa punição e se há saídas. Uma coisa é você discutir remuneração, a outra é você praticar esses atos. E eu acho que vale a pena a gente perguntar, é isso que a gente espera, é essa atitude que nós esperamos daqueles que fazem a segurança do país, das cidades, das pessoas? E outra, então qual é o caráter dessas pessoas? Então, partindo dessas premissas, elas devem ocupar esses cargos? O que eles estão usando? Justamente contra toda a sociedade. Então, acho que não tem um espírito de real função que eles exercem. E, por consequência disso, eu acho que tem que ser aplicada a pena, e ponto. Qual é a atitude que espera? A semana retrasada, semana passada, nós vimos aqui a questão dos petroleiros vendendo gás para discutir a questão econômica, se esse é um movimento diferente. E o policial civil, militar, pratica esses atos, dando tiro, agredindo as pessoas e colocando encapuçados fazendo isso. Eu acho que é totalmente censurável e não deve permitir isso. E com um grande problema que a gente já vê aí um efeito de cascata nisso daí. No Maranhão, a coisa começa a ter... É muito triste a gente ver uma corporação militar onde claramente o comando não exerceu o que lhe é dito, o comando. Os erros acabaram se multiplicando, o que não justifica de maneira nenhuma. Acho que ficou grotesco, principalmente para o cearense lá, ver a atitude de policiais que tem uma característica de bandidos. Nessa madrugada, pulando em cima de um carro da Polícia Civil, como marginais mesmo, com a cabeça toda enrolada, todos mascarados. Lamentável, realmente. Comentários, Douglas? Sim, a Thaísa Silva mandando muito bacana esse jornal. Muito bom dia para você e obrigado pelo comentário, Thaísa. Lembrando que vocês podem participar e comentar as matérias, dar a sua opinião, porque o jornal Abre Aspas é ao vivo e feito com a sua participação. Exatamente, agradecemos a sua audiência aí. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, está sendo cobrado pelo presidente Jair Bolsonaro por resultados. Diante de um pessimismo com a redução da projeção do PIB, o presidente reforçou a Guedes a necessidade de que, neste ano, a atividade econômica cresça no mínimo 2%. De acordo com a Folha de São Paulo, Guedes afirmou que será possível atingir ou até superar o percentual, mas que a resposta não tranquilizou o presidente. Segundo assessores presidenciais, Bolsonaro tem demonstrado preocupação com o crescimento fraco e os indicadores econômicos neste ano. O presidente tem ainda repetido que é a principal missão de Guedes garantir um patamar que sinalize que será possível terminar o mandato com uma recuperação sólida da economia brasileira. Ainda segundo os assessores, o receio de Bolsonaro é que um indicador fraco possa levar empresários e investidores a perder o otimismo com o governo. Glauco, antes de eu passar aqui a bola para o nosso doutor, temos aqui a participação da Ana Souza, exatamente falando que acha os comentários do doutor Tarcísio muito sensato. Então, com a sua sensatez já, né, doutor, vou perguntar, é um caminho viável você colocar em xeque o trabalho de Paulo Guedes? Você acha que esse lado que o presidente Jair Bolsonaro adotou num discurso de cobrança é correto? Eu acho que não, ele é um dos pilares desse governo, é ele, Sérgio Moro, Tarcísio de Freitas, da agricultura, são 4 pilares muito importantes. Eu acho que talvez seja fácil chegar aos 2% se o presidente deixar de causar problemas, se engajar nas propostas políticas, nas propostas de lei, de reformas que nós precisamos. Talvez esse seja um grande problema para a gente aprovar tudo isso. Então, engajamento na reforma administrativa, na tributária, em todos os aspectos da administração geral, não se opor a projetos, engajar na aprovação, aí eu acho que vai chegar a 2, 2,5, sem problema. Não tem dúvida. Aliás, falou-se agora aqui, sensatez é o que mais está faltando, né? Porque a gente vem aí de quase 2 semanas, onde todos os cachorros latiram. Exatamente. Todo mundo brigou com todo mundo, uma concentração de ira lá em Brasília, em que ontem até o Paulo Guedes
começou a tentar aliviar essa pressão, pedindo desculpas às empregadas domésticas, mas esquentou demais o clima, né, nessas últimas 2 semanas, praticamente, com ênfase à última semana. Isso daí não ajuda ninguém, né? Exatamente. E o que a gente está vendo como resposta imediata, além de indicadores econômicos, que dependem de fatores internacionais também, mas a opinião pública está sensibilizada com tudo isso. Todo mundo está brigando, principalmente pelos 14 milhões que parece que não foram aprovados mesmo. Como é que vocês veem essa semana e principalmente os panos quentes? Será que fica tudo para depois do Carnaval? Com certeza, né, Glauco? O ano, de fato, vai começar em vários lugares depois do Carnaval, como, por exemplo, na Alesp, aqui em São Paulo, né? Que já tivemos a primeira votação da reforma da Previdência Paulista aprovada, e na segunda saiu um quebra-quebra geral, deputados brigando, se batendo literalmente, e em resumo, fizeram o seguinte: galera, a gente vai pro Carnaval, depois a gente decide o que vai acontecer. Em Brasília, os ares das reformas ficou por isso mesmo também, as comissões também estão sendo criadas para depois do Carnaval. Então a gente espera que depois do Carnaval, de fato, né, o Brasil comece a trabalhar, a funcionar, pelo menos em Brasília, né, porque a gente está aqui desde janeiro. Exato. Doutor, os ânimos muito quentes geralmente não propiciam serenidade suficiente para a tomada de decisões e principalmente o que está faltando, diálogo. E a gente não pode ter aqueles que ocupam os cargos principais incentivarem essa discussão. Pode ser estratégia, pode ser ignorância, pode ser qualquer coisa, mas eles não devem fazer isso. Não é para isso. Esses cargos não podem ser usados para esse fim. Não tem que ser levado o Brasil para frente. Não tem dúvida. E com ares de panos quentes, ontem o presidente Bolsonaro já teve uma conversa um pouco mais cordial com Davi Alcolumbre e já parece que estão de bem novamente, pelo menos no princípio de depois do Carnaval as coisas a gente vê como é que fica. E a Caixa Econômica Federal anunciou ontem o lançamento de uma nova linha de crédito habitacional com taxa fixa. As contratações podem ser feitas com juros de 8 a 9,75% ao ano, dependendo do tempo de financiamento e do relacionamento do cliente com o banco. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que a intenção do projeto é permitir que as pessoas tomem empréstimos por 20, 30 anos, sabendo desde o primeiro dia quanto vão pagar. As condições são válidas para imóveis residenciais novos e usados, com cota de financiamento de até 80% do valor do imóvel. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou do lançamento da linha de crédito e disse que estas medidas da Caixa mostram que o governo está democratizando o acesso ao crédito. E nessa sexta-feira de Carnaval nós temos também aí, que mandou para a gente gravado aqui, a coluna Mais Economia, com Adriana Ritti. Muito bom dia, Adriana. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos da SP Rio Mais. Começando o boletim Mais Economia para vocês. Ontem, ao contrário do que imaginávamos, os mercados operaram o dia em forte queda. E o motivo? O mesmo. Notícias sobre o surto do coronavírus, que agora chegou à Coreia do Sul e já registrou mais de 200 casos da doença. Ao total, os casos já passam dos 75 mil, com 2.236 mortes confirmadas. Esse cenário levou o Ibovespa ontem a fechar em queda de 1,66 e voltar aos 114.586 pontos. Já o dólar registrou a terceira alta recorde consecutiva e atingiu os R$ 4,39. O ambiente externo nessa véspera de feriadão é de aversão ao risco. As bolsas de valores da Ásia fecharam esta noite em queda firme. Os investidores fogem das ações e tendem a buscar os ativos mais seguros. As bolsas de valores da Europa abriram em baixa e os futuros de Nova York operam também em terreno bem negativo. Aqui no Brasil,
o dia não deve ser diferente. Bom, semana que vem é uma semana curta, parece que fevereiro já está carimbado, com bolsa baixa e dólar em alta. Eu desejo a todos aí um excelente feriadão, curtam o carnaval com muito juízo e a semana que vem estamos de volta aqui para o Boletim Mais Economia. Grande abraço para todos, tchau, tchau. Obrigado, Adriana Ricci. Muito obrigado mesmo. Um ótimo carnaval a você e a toda a sua família. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos com mais notícias. Lembrando que a sua participação é muito bem-vinda. Fique com a gente. De volta com abre aspas desta sexta-feira. E a Câmara de São José dos Campos aprova a reforma da Previdência. Em sessão marcada por protestos de servidores nas galerias e por bate-boca entre vereadores no plenário, a Câmara de São José dos Campos aprovou na noite de ontem o projeto de reforma da Previdência do governo Felício Ramute. A votação só pôde ser realizada porque, horas antes da sessão, o juiz Silvio José Pinheiro dos Santos, da primeira vara da Fazenda Pública, negou o pedido dos 3 vereadores petistas para impedir a atividade. A oposição alegava que o governo Felício havia se negado a fornecer à Câmara os estudos que embasaram a proposta. A principal medida do projeto é o aumento de 13% para 14% da alíquota de contribuição para servidores ativos e inativos. Já a principal polêmica envolve a mudança no teto de isenção dos aposentados. Pela regra anterior, os inativos contribuíam apenas sobre o valor que ultrapassasse o teto, que é de R$ 6.101. Pela nova regra, a contribuição passará a ser calculada sobre o que exceder o salário mínimo, R$ 1.045. A mudança vai atingir 60% dos aposentados. 5 emendas, 4 da oposição e uma de Dulce Rita, foram rejeitadas. Foi aprovada apenas a emenda coletiva da base aliada, que garante o gatilho salarial e o 13º salário a aposentados e pensionistas, e fixa em 70% a cota familiar da pensão por morte. Na regra anterior era 100%, mas Felício queria reduzir para 50%. Parece que os ânimos se amainaram também, não tanto, mas aprovadas. E agora? Pois é, Glauco, a gente tem os dois lados da moeda, né? A prefeitura que comprovou um déficit, né? Comprovou também que se ela não aprovasse a reforma até agosto, se eu não me engano, ela poderia sofrer sanções do governo federal. Então a prefeitura fez a proposta, a Câmara colocou emendas aí, aprovou, segundo os vereadores, o que seria melhor para a população, mas a gente também tem que entender o lado da população, que também tem o direito de protestar. A gente viu que os protestos não foram violentos, foi lá na Câmara, fizeram sua parte. Agora, o que eu quero frisar é o seguinte, o melhor jeito de protestar é ver em quem você vota. Então, vou até pedir primeiro a opinião do Tarcísio sobre o que foi a reforma, mas depois a gente volta para essa parte em fiscalizar o seu vereador. Eu acho que existe uma questão relativa ao cenário econômico, financeiro, mas existe uma realidade que a gente não pode negar. Qual é a data da lei que instituiu tudo isso? Com certeza é mais de 30, 40 anos. Qual é a idade média do brasileiro, qual é a idade média daqueles que ocupavam esses cargos? Qual é a idade média da população? Como está funcionando tudo isso? Então, a reforma da Previdência Geral, ela atacou tudo isso. O funcionário público não tem o privilégio nesse aspecto, aumentando 1%. É necessário, tem que se fazer adequações, esse movimento tem que mudar. Então, acho que não tem como a gente negar. O mundo todo está sofrendo esse problema, não somos nós que estamos numa situação diferente, né? Então, acho que tem que ser feito essa decisão do STF também, que impediu que o judiciário atuasse sobre os outros poderes, ela foi importantíssima para diminuir um pouco esse autoritarismo do judiciário em certos aspectos. E aí a gente tem uma discussão. Essa discussão ela tem que ser salutar. Sim. Tem que discutir, colocar os pontos de vista e tomar decisão. E aí vem
a posição daqueles que representam. O dinheiro está indo para onde? O dinheiro do imposto está indo para onde? Para a melhoria da sociedade ou para pagar o quê? Né? Positivo. E agora confira aí, olha, votar é importante, como o Douglas falou, você conferir o seu vereador, a postura dele. Votaram a favor da reforma 13 vereadores. Foram eles: Ciborgue, do PV, Dilermando Dié, do PSDB, Dr. Elton, do MDB, José Dimas, do PSDB, Juvenil Silvério, PSDB, Lino Bispo, do PL, Marcão da Academia, do PTB, Calazans Camargo, do PRP, Robertinho da Padaria, do Cidadania, Roberto do Eleven, Republicanos, Sérgio Camargo, do PSDB, Valdir Alvarenga, do SD, e Walter Hayashi, do PSC. Votaram contra a reforma 5 vereadores: Flávia Camargo, do Republicanos, Zé Luiz, do PSD, Amélia Naomi, Juliana Fraga e Wagner Balieiro, do PT. E outros 3 parlamentares estavam ausentes: Dulce Rita, do PSDB, Esdras Andrade, do SD, e Maninho 100%, do PTB. Pois é, Glauco, eu acho que assim, é completamente sem sentido ter vereadores que faltaram a uma sessão desse nível. Essa provavelmente foi a votação mais importante do ano. A gente está em fevereiro, mas a gente pode cravar que dificilmente vai ter outra votação dessa importância. Se não, aí a gente pode colocar no mesmo patamar. Mais importante eu acho difícil. E a gente tem aí, vamos supor que a gente está fazendo uma prova, Glauco, a prova vale de 0 a 10. Na prova que vai reprovar você, você passa de ano ou você reprova de ano? Você falta? O que acontece? Agora, eles têm salários muito bem pagos em dias, o salário sempre cai na conta, tá? Porque o funcionalismo público é assim, nunca atrasa o salário, tem um 13º, tá tudo garantido. E você falta, uma falta de respeito com quem votou em você. Não é só com a população, principalmente com o seu eleitor. Então, é por isso que eu falei antes que cabe a nós agora, eleitores, pegar o nome de cada um, quem votou favorável, quem votou contrário, colocar com a sua ideologia e principalmente quem faltou. Que daí não tem desculpa, né? Não tem, desculpa não tem. Concorda, Lúcio? Esse é o aspecto que é inquestionável, né? Não Sim, tem, é inadmissível. Inadmissível. Ele foi eleito para isso, e daí quantas sessões tem por mês? E esta ele não foi. Exatamente. Devem estar a doentes. importância dessa, né? Pois é, triste. A Prefeitura de São José dos Campos libera agora, às 11 horas, um novo trecho da via Cambuí para o trânsito. A abertura no entroncamento com a Avenida Juscelino Kubitschek, na Vila Tatetuba. Esse segmento entre a avenida e a interseção nas proximidades da futura Faculdade de Medicina tem 1,7 quilômetros de extensão e inclui o viaduto sobre a Via Dutra. Segundo a Prefeitura, o percurso está iluminado e com sinalização vertical e horizontal. Os trechos já liberados da Via Cambuí somam 3,5 quilômetros de asfalto. Os outros 2 são prolongamento da rua Saigiro Nakamura, na Vila Industrial, cerca de 300 metros. E a ligação entre as rotatórias da estrada Aeroporto Tamoios e do Recanto dos Eucaliptos, 1,5 km, mais ou menos, que foram liberados no ano passado. Glauco, alguns comentários aqui, a Marlene Xavier mandando bom dia pra gente, assim como o Luizão mandando bom dia pro pessoal do Abre Aspas, falando assim, a população só perde, cadê os nossos direitos? Eu acho que ele está falando sobre a falta dos vereadores. Mas esse trecho da Via Cambuí é uma obra muito importante e agora está chegando depois do Carnaval, né, doutor? As obras aí que estão previstas faz tempo estão saindo, né? Ponte Estaiada, Via Cambuí, a população está começando a ficar ansiosa, né? Sim, tem que terminar, elas estão no prazo final já de conclusão, né? Vamos esperar a inauguração dessas obras. Exatamente. Ansiosamente. Eu acho que poucas vezes eu vi depois do Carnaval tão cheio e tão comprometido quanto este ano, com questões seríssimas. E olha só, São José dos Campos e Taubaté estão entre as 20 melhores cidades do país em qualidade de vida, de acordo com o Índice de Desafios da Gestão Municipal 2020. O IDGM reúne 15 indicadores
em 4 áreas essenciais para a qualidade de vida da população: educação, saúde, segurança e saneamento e sustentabilidade. Foi produzido pela empresa de consultoria Macroplan. A lista traz as 100 maiores cidades brasileiras, que representam cerca de metade do Produto Interno Bruto Nacional. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o desempenho do município. De acordo com o ranking geral, São José dos Campos é a 4ª melhor cidade do país, com o IDGM de 0,738, tendo subido uma posição desde a lista anterior e também uma posição em uma década. Taubaté melhorou 5 colocações e tornou-se a 16ª com a melhor qualidade de vida do país, com IDGM de 0,706. Em 10 anos, a cidade subiu 11 posições no ranking nacional. Segundo a Macroplan, o estudo não avalia a gestão de prefeituras específicas, mas o legado de várias administrações das cidades, aferindo a evolução dos indicadores na última década, assim como no último ano. Notícia boa e notícia legal, né? Que a gente comprova agora que São José dos Campos, o Vale do Paraíba aqui, é um local bom para se viver, né? E como muita gente fala, né? Quem vem para São José raramente volta para o seu destino, né? Porque a cidade aqui é maravilhosa. São José consegue ter a parte industrial, de serviços, de toda essa composição econômica e ter uma localização privilegiada e uma vida muito boa. Acho que não tem dúvida. Os trabalhadores da Ford em Taubaté aprovaram um acordo que prevê a abertura de PDV, que é o Plano de Demissão Voluntária na fábrica, com benefícios como salário extra, plano de saúde e até carro. A montadora diz que a planta tem excedente de funcionários devido à queda no volume de produção e ao baixo desempenho da economia. A meta é demitir 277 trabalhadores, sendo 254 horistas e 23 mensalistas. O número corresponde a 30% da mão de obra da fábrica de Taubaté, que conta hoje com 920 funcionários entre horistas e mensalistas. O acordo tem validade de 2 anos. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, a proposta inicial da Ford apontava a demissão de 350 empregados sem PDV. O acordo também engloba pontos como estabilidade, database e PLR, que é a participação nos lucros e resultados. Segundo o sindicato, a Ford informou que não tem planos de fechar a unidade em Taubaté neste momento. Porém, a redução no quadro de funcionários é essencial para manter a competitividade da fábrica. Essa redução aí a gente pode citar vários fatores, né? Um fator primeiro de ordem mundial, a Ford está mudando sua linha, está avançando mais na linha de picapes americanas principalmente, e aqui no Brasil, especificamente na nossa região, a gente pode falar da crise argentina, né? Que a gente deu várias notícias ao longo do ano que essa crise na Argentina impacta diretamente a produção de carros aqui na nossa região, que vende muito para a Argentina. Então a gente pode citar aí vários aspectos que está chegando agora na demissão coletiva, né? Pois é. Eu acho que ainda tem mais 2 aspectos. Um é o perfil econômico, que as pessoas têm interesse em comprar carros hoje ou não. É uma mudança de comportamento. E a segunda é a questão da indústria 4.0. E aí vem toda a questão do carro elétrico, do autônomo, do sistema de mobilidade. Isso aí é uma das indústrias que vai ser mais afetada nesse período. Não tem a menor dúvida. E por outro lado, a Embraer, a aviação executiva, entregou 51 jatos Phenom 300 e Phenom, ou Phenom, como queiram, 300E em 2019, tornando o modelo o jato leve com mais entregas no período. Esse é o 8º ano consecutivo em que o Phenom 300 alcança a marca, tendo acumulado mais de 530 entregas desde dezembro de 2009. Os dados constam no relatório da GAMA, que é a General Aviation Manufacturers Association, entidade americana que representa o setor. Em janeiro deste ano, a Embraer anunciou novos avanços de desempenho, conforto e tecnologia
para o Phenom 300E, que estará disponível para o mercado a partir de maio de 2020. A aeronave agora oferece mais velocidade, tornando o jato executivo single pilot mais veloz e com maior alcance do mundo, ainda melhor e capaz de atingir Mach 0.8, que é cerca de 80% da velocidade do som, e um alcance de 2.010 milhas náuticas, aproximadamente 3.724 quilômetros, com 5 ocupantes. Não tem a menor dúvida, um marco para a Embraer. E eu quero fazer uma pergunta aos senhores. Dadas as últimas especificações, há algum interesse em já reservar algum? Porque as entregas devem demorar, é melhor reservar agora, hein? Recorde de vendas tem que reservar, vai que acaba, né? Eu acho que não acaba não, a Embraer consegue vender tudo, mas a notícia é interessante porque comprova que a Embraer atua na excelência, né? O jato mais entregue do mundo significa que ele é muito bom, né? Então, ótima notícia para a nossa região. Menor dúvida. Mas eu não vou entrar na fila porque eu tenho informação privilegiada que o Glauco já está adquirindo, então a gente já vai... A gente vai no jatinho dele, né? Tá tudo certo. Ele empresta para a gente às vezes aos fins de semana. Pois é, então aqui no Abre Aspas você teve uma informação de primeira mão. Não queria falar, mas realmente eu insisto em prestigiar a indústria nacional. Então... Só compra jatos Embraer. Não tem a menor dúvida. Olha, brincadeiras à parte, está de parabéns a Embraer mesmo. E em aviação tem um termo que acho que resume muito bem essa notícia que a gente acabou de dar. É o estado da arte. Esta é literalmente uma aeronave que está no estado da arte, que é o que significa que é um ótimo projeto, um ótimo ritmo de venda, uma ótima disponibilidade. Os números dizem por si só. De parabéns à Embraer, de parabéns todo o Vale do Paraíba por ter esse produto voando pelo mundo todo. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos, claro, para saber como é que fica o tempo para os feriados de carnaval. Fique com a gente. Estamos de volta ao vivo com Abre Aspas desta sexta-feira, já considerando o carnaval. E dos altos da Cassiano, Ricardo, informo chuva aqui em São José dos Campos. Vamos saber como é que fica o tempo com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Temos uma má notícia aí para o período do carnaval por conta da chuva. Um canal de umidade está posicionado aqui sobre a região e isso vai favorecer o aumento da nebulosidade e provocar queda nas temperaturas. O dia de hoje será de céu predominantemente nublado e pode chover com intensidade moderada, ocasionalmente forte, a qualquer momento. As temperaturas também vão entrar em declínio acentuado. Máxima prevista de 25 graus no Vale do Paraíba, 24 na capital e no litoral e 21 na Serra da Mantiqueira. A tendência de que essas condições do tempo permaneçam ao longo do dia de amanhã, mas com uma intensidade de chuva menor. No domingo, o sol já pode começar a aparecer com um pouco mais de frequência, as chances de chuva também são pequenas, e o tempo na segunda e na terça deve melhorar com relação ao que vamos ver agora nesses primeiros dias de folia. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, Caio Souza, estava todo mundo ansioso aqui, mas você já vinha avisando aí que a perspectiva não era tão boa. Mas vamos lá, o que importa é a diversão. Um ótimo carnaval a você, a todos aí do Tempo Vale. Muito obrigado mesmo. E vamos de esporte. E conquistar os primeiros pontos é sempre muito importante. Em jogo válido pela quinta rodada da Superliga B, o São José Vôlei superou o Canoas por 3-2 e garantiu a primeira vitória na competição. Mesmo com a vitória, os joseenses ocupam a última colocação com 3 pontos. Uma campanha de 4 derrotas e 1 vitória em 5 jogos
disputados até aqui. O próximo compromisso do São José Vôlei será contra o Lavras, no sábado, às 19h30, no ginásio do SESI, que fica na zona sul de São José dos Campos. Enquanto isso, na primeira divisão, o Vôlei Taubaté venceu o Campinas por 3-1 e alcançou a 7ª vitória consecutiva na Superliga Nacional. Com o resultado, os taubatianos chegam a 47 pontos, o mesmo que o líder Cruzeiro. Agora, o time da região só volta a jogar no dia 29 de fevereiro contra o Minas, em Belo Horizonte. E olha só, será que teremos reação por aí? O Taubaté recebe o Juventus nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2. O confronto contra o Moleque Travesso pode ser encarado como um divisor de águas na trajetória da equipe da região no campeonato. Afinal, será a estreia do técnico João Valim, contratado na quarta-feira para substituir Ivan Iso, que foi demitido do cargo após a derrota para o Atibaia por 2-1. O Burrão está em 4º lugar na classificação geral com 11 pontos. Lembrando que os 8 primeiros colocados avançam para as quartas de final do campeonato. Pois é, vamos falar um pouquinho de carnaval, né? Ontem aí, olha que bacana, o tradicional bloco Piropiraquara desfilou na noite de ontem pelas ruas de São José e animou a multidão de foliões, mesmo debaixo de chuva em alguns trechos. O Pirô contou com os tradicionais bonecões e com o som da banda de Santana. Neste ano, o bloco teve como novidade a execução do hino de outros blocos carnavalescos da cidade, como o Lá em Cuba Lá e Galinha d'Angola. Segundo os organizadores, a intenção é fortalecer a cultura dos blocos da região com os foliões. O bloco volta a sair no sábado, dia 22, com concentração, anote aí, às 9 horas, na Travessa Chico Luiz, ao lado do Mercado Municipal. E hoje é sexta-feira, e sexta-feira a gente tem aquele encontro marcado com Lucas Lacais Ruiz, claro, para... Foto da semana, Lucas Lacais Ruiz. Já foi uma homenagem, né, o Douglas? Exatamente, Galco. O bloco de carnaval aqui da região está homenageando o cientista demitido do INPE, Ricardo Galvão, que foi demitido naquelas polêmicas com a Amazônia, com o Bolsonaro. Bom, o bloco foi o Lá em Cuba Lá, tradicional aqui de São José dos Campos, que levou para o desfile na noite de quarta-feira o episódio entre Ricardo Galvão e Bolsonaro. O grupo formado por pesquisadores e trabalhadores e ex-funcionários do INPE criou um bonecão em homenagem a Galvão, que a gente viu agora na imagem aí. Ricardo Galvão, esse importante cientista, foi eleito pela revista Nature como um dos 10 cientistas que mais se destacaram no ano passado. Ricardo Galvão esteve no evento, como a gente está vendo nas imagens, aí comemorando muito o carnaval, que foi ali em frente ao Parque Vicentina Aranha e virou parada obrigatório para selfies de amigos e apoiadores aí desse cientista. Ele disse também aí, durante uma reportagem que estava ali no evento, que não podia esperar a homenagem. Estou emocionado e isso mostra o apoio dos meus amigos e colegas do INPE. INPE, que é um dos órgãos importantíssimos aqui da nossa região e que tem esse tradicional bloco, né, Gal? Que todo ano a gente fala que é o bloco Lá em Cuba Lá. Muito legal esse registro do Lucas Lacais, que pelo jeito também estava lá, mas trabalhando em vez de curtindo, né, Gal? Como de costume, sempre com aquele olhar preciso de repórter fotográfico e também, claro, sempre artista. Mas uma homenagem muito pertinente, né? Exatamente. É um pesquisador que merece todo o reconhecimento pela competência e, claro, pelo trabalho que teve aí durante longos anos no INPE e também no Instituto de uma importância enorme. Bem bacana esse registro fotográfico do Lucas Lacais. Aí, Lucas, ótimo carnaval a você também. Depois eu vou perguntar para todo mundo como é que vai ser o carnaval. Não acho que eles vão passar aqui não, viu? E olha só, empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitano de São Paulo terão esquema especial de operação no carnaval para atender, claro, a demanda dos foliões. Haverá aumento no número de funcionários nas estações do metrô
e da CPTM, onde estão previstos os maiores fluxos de passageiros. As empresas também vão ter um número maior de trens disponíveis para colocar em circulação. A comunicação com os passageiros também será reforçada durante todo o período por meio de cartazes, vídeos e mensagens educativas e de orientação, incluindo regras de segurança. Também haverá campanhas contra o assédio. Pois é, mais informações você tem, claro, aqui no site da SP Rio Mais. E hoje é sexta-feira, e sexta-feira de carnaval. A gente tem, vamos ver o que ela trouxe pra gente. Espero que aquelas coisas para você poder montar a sua agenda para o carnaval. Agenda cultural com ela, Gabi Barreto. Fim de semana de carnaval com muita programação no Vale do Paraíba. Nessa sexta tem a abertura do Carnaval de São Sebastião com os sucessos de Ferrugem. Quando a gente se ilude, a cabeça vira. E quando a gente se completa, só... Em São José vai ter atrações para todos os públicos. No sábado tem os blocos Pirô Piraquara e Engole Sapo no centro. E no domingo o tradicional bloco Galinha da Angola no Parque Vicentina Aranha. O Carnaçã já vai chegar com mais de 15 atrações. No sábado tem Jeito Moleque e bloco Zazoeira com bateria de carnaval. Eu quero poder te abraçar, depois quero te beijar. Hoje a noite é nossa. Domingo tem Thales e Wellington e Brilho no Olhar. Segunda é a vez do grupo Exalta Samba e terça finaliza com a dupla Henrique e Diego. Foi de aspa, mas valeu, você valeu, no sentido beijo seu. São Luís do Paraitinga vai ferver. Até terça, o tradicional Carnaval de Marchinhas agita o município. Os foliões vão se divertir com o bloco do Barbosa, Juca Teles, Balacobaco, Pé na Cova, bloco da Maciota e muitos outros, além de cantores e bandas. O também tradicional desfile de Carnaval de Jacareí acontece neste domingo. Ao todo, serão 5 escolas desfilando em busca do tão sonhado título. O 133 Club de Caçapava recebe 5 noites de festa com muito funk. Na sexta, tem MC Dom Juan e DJ Bárbara Labres. Sábado, DJ Henrique de Ferraz. No domingo, MC JP e na segunda, MC Dedé. Para finalizar esse festival, terça-feira tem MC Rariel. Vamos combinar assim, só ligar pra mim. Fala quando quer que eu digo que também te quero. Se tá dando certo, não mexe pra dar errado. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. E eu falei, calma amor, espera. A agenda fica por aqui e eu desejo a todos um ótimo carnaval. SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Pois é, Gabriela Barreto animada aí também para o carnaval, deu uns toques aí, como ela falou, para todos os gostos tem carnaval. Essa sexta-feira, vou repetir aqui o tempo dos altos da Cassiano Ricardo, bastante chuva aqui em São José, nessa localização, nesse momento. Mas não poderia deixar de perguntar aos meus diletos companheiros de bancada de hoje, Douglas... Para onde vou? E doutor Tarcísio, vou deixar primeiro fica a programação para esse carnaval. As honras para o doutor primeiro, doutor. Sem muita folia. Sem muita folia. Amanhã ficamos em São José, sábado, domingo tem o bloco da Galinha da Angola, achei muito bacana. Exatamente, Esse é o que vale a pena, mas depois irei a Sorocaba descansar um pouquinho, passaremos até terça-feira lá. Isso mesmo, paz e tranquilidade. Paz. E você, Douglas? Bom, sábado e domingo ainda estou programando algumas viagens com amigos, mas segunda, terça e quarta trabalhando aí no plantão do site da SP Rio Mais, né? Então você que acha que a gente vai folgar todos os dias, nada disso. Você pode entrar no site da SP Rio Mais que vai ter notícias de tudo que está acontecendo no carnaval. Olha que bacana, isso que é muito legal. E para você que vai partir aí, por favor, verifique todas as condições da estrada, verifique o carro em que você vai viajar, se está tudo ok. E você tem acompanhado aí uma série de campanhas nacionais e mesmo das prefeituras aqui de São José dos Campos e no Vale do Paraíba também estão insistindo em alguns pontos que são absolutamente relevantes. A campanha de assédio é uma coisa muito séria, a campanha do use camisinha
é muito sério e todas elas que envolvem a sua segurança e a segurança de outras pessoas. Talvez uma das mais importantes é a famosa, que todo ano tem que ser repetida e o tempo inteiro é repetida, que é: se beber, não dirija. Tenha a consciência de que você fazer o mal para você não vale a pena, e mais ainda quando é com outra pessoa, você pode até estragar uma vida. Então, aproveite, se divirta, é uma época de muita alegria, mas tenha esta consciência, essa sensatez, né? Eu acredito que eu e todo mundo aqui da bancada te desejam um ótimo carnaval, com toda essa consciência mesmo, para que no final você venha repleto de boas histórias para contar e enfrentar esse ano, que como tudo no Brasil fica para depois do carnaval, enfrentar um ano que vai ser muito duro mesmo. Não me perguntaram, mas com relação ao meu carnaval... Como é que vai ser, Glauco? Em 2020, programação normal e nada de carnaval. Então a gente volta na quinta com o ano começando? Exatamente, com quinta gás total para começar o ano. Meus amigos, Glaucão, muito obrigado pela participação, um ótimo carnaval a vocês. Só mais um adendo aqui. Daqui a pouco, às 10h35, 10h30, a gente vai estar entrando ao vivo aqui com o Tenente Coronel Engel Ricardo Pereira, diretor estadual de Proteção e da Defesa Civil. A gente vai estar falando sobre as chuvas intensas que estão caindo em toda a região, principalmente na cidade de São Sebastião. Então o Jornal Abre Aspas está acabando aqui, mas daqui a pouco a gente está de volta. E voltamos na quinta agora com o ano oficial começando, doutor? 01. 01. Vamos ver. Nem fale. Muito obrigado por você que nos acompanhou ao vivo. Ótimo carnaval a você e até quinta-feira. Lembrando que logo mais tem essa entrevista ao vivo aqui, importante você acompanhar. Repetindo, chove forte aí em São Sebastião, em São José dos Campos também. Importante você que tem um deslocamento a fazer, você que vai ver esta entrevista também. Portanto, muito obrigado pela sua audiência e fique com a gente, porque logo mais tem entrevista ao vivo. Até quinta-feira.